7º ano, como vocês têm passado? Espero que bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências, vamos lá? Na aula passada, a gente estudou o conceito de força. A gente viu alguns tipos de força: força elástica, força de peso, força de atrito. Então, hoje a gente vai estudar sobre as leis de Newton, tá? Eu imagino que vocês já ouviram falar este nome, Isaac Newton, tá? Então vamos lá. Há muito tempo, o ser humano busca estudar o movimento e as suas causas, né? Na Grécia Antiga, um importante nome desses estudos foi Aristóteles, tá? Ele era filósofo. Para ele, o movimento de um corpo dependia de uma força aplicada. Ou seja, a força, logo que a força deixasse de ser aplicada, o objeto ia parar. Mas, no entanto, a gente compreende que a ideia de Aristóteles traz alguns problemas, né? Pois o que faz um corpo parar é justamente a ação de uma força. Ou seja, uma força que atua contra o movimento. Geralmente essas forças são as forças de atrito ou de resistência do ar, tá? Essa concepção teve inúmeros pensadores, dentre eles Galileu Galilei e o inglês Isaac Newton, que no caso é o que a gente vai estudar a partir de agora, tá? A primeira lei de Newton, a gente tem o seguinte: a primeira lei: todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre eles. Ou seja, é muito parecido com a teoria de Aristóteles, né? Mas essa lei diz que ao menos que haja alguma força resultante, que é a soma de todas as forças, no caso a força resultante for nula, sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso. Ou seja, se você não aplicar nenhuma força nesse corpo, se eu estiver aqui parada, do jeito que eu estou, não estou aplicando nenhuma força, nem para um lado, nem para o outro. Ou seja, o meu corpo está em repouso, tá? Aí, no caso, ele pode se mover em linha reta e a velocidade dele é constante, tá? A segunda lei fala o seguinte: a soma das forças que agem em um corpo é igual à sua massa multiplicada pela sua aceleração, tá? A segunda lei de Newton é também conhecida como a lei da superposição de forças, ou como o princípio fundamental da dinâmica, tá? A segunda lei de Newton, ela é traduzida por uma fórmula, tá? A gente tem uma fórmula, vou demonstrar aqui para vocês no quadro. A fórmula é a seguinte: a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, tá? Onde a força resultante, a unidade de medida dela é Newton, é dada em N maiúsculo, tá? A massa é dada em quilo. E a aceleração, ela é dada por metros por segundo. Então, a aceleração, ela é dada em metros por segundo ao quadrado, tá? São as unidades de medida. Essas unidades de medida, elas nós não usamos ela no cotidiano, tá? Elas são mais aplicadas em fórmulas, na física, no caso, tá? Então, assim, por isso que a gente não tem muita convivência. Por exemplo, metros por segundo ao quadrado, tá? Aí, o que que acontece? Essas unidades de medida, elas são padrão. Elas são determinadas pelo Sistema Internacional de Medidas, mais conhecido como SI, tá? Para padronizar essas medidas em vários países, certo? A terceira lei de Newton,
ela recebe o nome da lei de ação e reação. Você já deve ter ouvido falar. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ou seja, a gente aplica uma força sobre um corpo, é uma ação. Recebemos esse corpo, a mesma força, que é a reação. Com o mesmo modo, você vê, na mesma direção, em sentidos opostos. Ação e reação. Ou seja, para toda ação sobre um corpo, há uma reação de mesmo valor, mas de sentido contrário. Vocês já viram falar, muita gente fala que toda ação tem uma reação? Então, a terceira lei de Newton fala isso, tá? E o par de forças de ação e reação, elas apresentam algumas características básicas, que são as forças de ação e reação, elas não se anulam. Por quê? Porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Elas apresentam a mesma intensidade, têm sentidos opostos, atuam concomitantemente, isto é, pelo mesmo intervalo de tempo, tá? Então, assim, não se esqueça, as forças de ação e reação não se anulam, elas apresentam a mesma intensidade, têm sentidos opostos e atuam concomitantemente, ou seja, elas têm o mesmo intervalo de tempo.